Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Jeane Araújo, psicóloga, psicoterapeuta e professora. Trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Nesse momento estou no telemedicina, atendo pessoas que estão acometidos pela Covid-19 ou que perderam algum familiar para a Covid. Em Aparecida de Goiânia, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, atualmente na Escola Municipal Parque Santa Cecília, como professora e psicóloga também. E ministro aulas de graduação e pós-graduação em algumas faculdades, universidades, na EAP Goiás também, e consultório particular. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é o cuidar da criança em época de pandemia. Vamos falar rapidamente sobre o cenário mundial, sobre a situação atual no mundo. Estamos vivendo um período de grandes dificuldades durante a pandemia da Covid-19, Estamos vivenciando isso na pele, como implicações políticas, sociais e econômicas, que provocam várias mudanças. Entre elas podemos citar mudança nos cotidianos dos indivíduos, a nossa vida mudou totalmente. Nas dinâmicas sociais locais e mundiais, nas relações e formas de comunicação entre as pessoas e entre países, entre tantas outras mudanças que nos afetam e vão continuar afetando direto ou indiretamente por algum tempo. Então, estudos comprovam, e também percebemos isso em consultório, conforme eu já falei em algumas aulas anteriores, que a pessoa que era ansiosa antes da Covid-19, o que aconteceu? A tendência é essa pessoa estar nesse momento ainda mais ansiosa devido a essas situações inusitadas que estamos vivenciando. A pessoa que tinha indícios de depressão, que era depressiva, a tendência é ficar ainda mais depressiva. As pessoas com transtorno bipolar, a mesma coisa. E aí vem a pergunta, se nós adultos estamos sofrendo diante dessa pandemia, diante desse confinamento, como é que estão as nossas crianças, os nossos adolescentes, as pessoas na terceira idade, como estão? Então, é a pergunta aí que nós iremos pensar e repensar juntos. Para as crianças, a suspensão das aulas nas escolas, a reclusão nas casas e a convivência com a família também trouxeram, por um lado, novas experiências e conhecimentos, mas também algumas limitações. Então, o fato de não estar indo para a escola, das aulas online, que é uma situação nova, tanto para o aluno, quanto para o professor, quanto para os pais, isso causa um estresse muito grande. Isso causa, ou pode causar alguns transtornos na saúde mental das pessoas envolvidas. Então, podemos citar algumas limitações, como, por exemplo, limitações referentes ao espaço restrito das suas residências. Vejo pessoas que moram, muita gente, num apartamento de apenas um quarto ou dois, um banheiro, pessoas que moram em casas pequenas também. Então, pensa, todo mundo ali junto e aglomerado. Se uma pessoa é acometida pela Covid, a tendência é todo mundo, infelizmente, pegar aí a Covid. A ausência de oportunidades de trocas com outras crianças. Todos nós sabemos a importância do brincar, a importância do relacionamento da criança, não só com os irmãos, com os primos, com as crianças da família, mas com os vizinhos, com os amigos da escola. Essa coisa que a gente faz de, convida o seu amiguinho para passar o domingo aqui em casa, aí a mãe do amiguinho liga, manda a sua criança para cá, para brincar com os meus filhos, Quando a gente confia na família, a gente deixa as nossas crianças irem, e agora, diante da pandemia, não podemos, deixar essas trocas acontecerem. E as crianças estão sofrendo muito por conta disso.
Carência de alimentação saudável e de estimulação adequada para o seu desenvolvimento, né? Então, a gente tem que observar, antes de falar qualquer coisa em relação à criança, ao adolescente, ao adulto, nós temos que verificar a situação econômica, a situação política, toda essa questão, né? Por quê? Eu vejo muita gente falando que a criança tem que ter uma alimentação saudável à base de frutas e verduras, concordo. Mas nós temos que pensar também que, principalmente nesse momento de pandemia, tem muitas crianças que não têm arroz e feijão em sua casa, que a luz foi cortada, a água também, não é? Situações de higiene precárias, então a gente tem que pensar em tudo isso, não é? Outra questão extremamente importante que eu quero falar muito hoje, que eu quero bater muito nessa tecla com vocês, é essa última questão. Falta de adultos preparados psicologicamente que possam oferecer um cuidado e proteção adequados. Então, se nós adultos estamos emocionalmente abalados com essa pandemia, né? Muitos de nós. E aí? Como é que eu vou cuidar de uma criança? Se a minha criança interior, se a minha criança interna não está nada bem. Se eu, enquanto adulta, né, por exemplo, estou desempregada ou não estou bem, não é, com meu esposo, alguma coisa está acontecendo no meu lar, como que eu vou oferecer proteção e cuidado adequado às minhas crianças? Realmente eu preciso, nesse caso, de uma ajuda profissional. Então vamos ficar atentos a tudo isso, tá certo? Falando rapidamente sobre a infância, né? A infância é, pois, um fenômeno social contextualizado e, por isso, só pode ser tratado em relação, conforme eu acabei de dizer, a outros temas, como os temas sociais, os temas políticos e econômicos. Isolar as temáticas da infância é algo artificial e se distancia da realidade vivida por nossas crianças. Então, a gente tem que prestar atenção, não é, no todo, no ambiente que a criança está inserida. Qual sociedade ela está inserida? Não é? Como é que é o fator econômico ali da realidade daquela família? Então, tudo isso nós precisamos realmente levar em consideração. Diante desse contexto, estamos aqui para pensar e repensar juntos o que podemos contribuir para amenizar o sofrimento psíquico de nossas crianças diante desse momento inusitado que estamos atravessando, que estamos vivenciando. Sempre no início das minhas aulas eu faço essas reflexões saudáveis com vocês. Por quê? Qual que é o objetivo disso? Porque as nossas aulas só terão algum sentido se você refletir a sua forma de sentir, pensar e agir no mundo e mudar para melhor. Senão não faz nenhum sentido. Se você realmente não mudar, não é, o seu dia a dia, eu estou aqui perdendo o meu tempo e você está aí do outro lado da tela perdendo o seu tempo também, certo? Então vamos lá para as nossas reflexões saudáveis. Primeira pergunta que eu quero fazer para você e gostaria que você pensasse sobre isso. Como está a sua saúde mental no momento? Por que eu começo com essa reflexão? Porque tudo na vida é de dentro para fora. Se você nesse momento, você é pessoa adulta, nesse momento, está ansiosa, depressiva, com algum transtorno mental, não é? Como é que você vai cuidar da sua criança? Talvez você ainda não seja pai nem mãe, mas você pode ter afilhados, por exemplo, pode ter crianças que você cuida, não é? Vizinhos. Com certeza alguma criança por perto tem aí, não é verdade? Então, primeiramente você deve cuidar da sua saúde mental, para depois cuidar do outro. E eu volto naquele exemplo que eu ministrei em uma das minhas aulas anteriores, quando eu disse que se você, por exemplo, estiver, não é, fazendo uma viagem, está indo de avião, você está sentado e uma criança do seu lado.
Imagine que esse avião está passando por uma turbulência. E a aeromoça fala assim: pessoal, estamos passando por uma turbulência, vamos colocar a máscara de oxigênio. Eu pergunto, você vai colocar primeiro em você ou primeiro na criança que está ao seu lado? O que você acha? A resposta correta é: primeiro você deve colocar a máscara em você, depois na criança. O que esse exemplo traz para nós? Veja bem, nesse caso do avião, se você perde ali completamente o ar, como é que você vai cuidar da criança? Agora, se você consegue respirar de forma, positiva, aí sim você consegue salvar a criança. E na vida é assim. Se você não está bem, não tem como você cuidar do outro. Se você não está emocionalmente equilibrado, como é que você vai cuidar da sua família? Como é que você vai cuidar das crianças que estão à sua volta? Não tem como. Você, pai e mãe, deve ser um espelho para a sua criança. Ela vai seguir o seu espelho, o seu modo de sentir, pensar e agir no mundo. Aí eu pergunto para você, que tipo de espelho você está sendo para sua criança nesse momento? Um espelho quebrado, um espelho trincado, um espelho sujo, um espelho, embaçado? Ou você está sendo um espelho realmente transparente, limpinho, adequado para sua criança? É muito importante você pensar sobre isso, certo? E mudar para melhor. Outra questão. Como está a sua criança interna? Todos nós temos uma criança aqui dentro, né? E essa criança, ela tem que estar viva. Essa criança, a nossa criança interna, ela tem que estar alegre, feliz, não digo o tempo todo, né? Principalmente diante da pandemia, mas ela tem que encontrar maneiras saudáveis de buscar esse equilíbrio emocional, mesmo diante da pandemia. Como foi a sua infância? Nós sabemos que vários adultos podem trazer, podem carregar dentro de si vários traumas. Então, a gente só dá aquilo que a gente tem. Eu vejo muitas crianças reclamando no consultório de que, eu gostaria tanto que a minha mãe me abraçasse mais, me beijasse mais, eu gostaria tanto que meu pai dissesse eu te amo para mim. Eu nunca recebi um eu te amo do meu pai. Algumas pessoas reclamam, né? Aí o que eu falo para essas crianças? Para esses adultos? Às vezes adultos reclamam disso também, né? Que não tiveram amor na infância. O que eu respondo para essas pessoas? Olha, antes de julgar, vamos tentar compreender. Vamos julgar menos e compreender mais. A pessoa não dá o que não tem. Então, normalmente, o adulto que não foi amado na infância, que não foi abraçado na infância, que nunca, os pais deram amor ali, nem um beijo, nem um abraço, que nunca recebeu um eu te amo dos pais, e isso acontece muito. Como é que esse adulto vai abraçar e beijar os seus filhos? Como é que ele vai dar carinho se ele não recebeu carinho? Pode acontecer dele conseguir, mas é algo raro. Qual é a forma que ele consegue? Se ele realmente fizer uma psicoterapia bem feita, com um profissional competente. Se ele trabalhar esses traumas, não é? Por exemplo, se uma pessoa é retraída quando adulto, tem dificuldade de relacionamento interpessoal, pode ser referente, isso pode remeter a algum trauma na infância. O que será que aconteceu na infância dessa pessoa? Então, a causa pode estar, não estou afirmando, mas pode estar lá na infância. Então, a pergunta é, como foi a sua infância? Foi uma infância feliz? Foi uma infância tranquila? Você foi amado pelos seus pais? Você brincava com seus irmãos? Com os vizinhos? Como é que foi isso? Outra pergunta extremamente importante. O que você pode fazer a partir de hoje para resgatar essa criança linda que existe dentro de você?
Ah, mas a minha criança não é nem um pouco linda. Eu sofri abuso sexual quando eu era criança, por exemplo. Não é? Infelizmente, eu tive contato com pedófilo, por exemplo. Muitas pessoas passaram por isso. Ah, infelizmente, eu apanhei muito da minha mãe e do meu pai. Nossa, tem marca até hoje pelo meu corpo. Tá. Você pode ter passado pelos maiores traumas na sua infância. Mas se você procurar uma ajuda especializada, com psicólogos, com psiquiatras, com profissionais competentes da área da saúde mental, você pode sim e deve resgatar a criança que existe dentro de você, até para você cuidar de uma maneira equilibrada dos seus filhos, certo? Outra questão importante para você pensar: como você convive com os seus filhos hoje? Ah, eu bato muito no meu filho, sabe por quê? Porque merece apanhar, porque quando eu era criança eu apanhava muito dos meus pais. Olha só, a gente já sabe que bater nas pessoas, primeiro, que não pode, né? É proibido. Segundo, que não deve. Terceiro, que não vai resolver. Então você tem 3 grandes motivos para não bater nos seus filhos. Não vai adiantar. Você vai se desgastar, vai machucar o seu filho, vai responder processo e não vai resolver a situação. Não é verdade? Então, nada melhor do que uma boa conversa. Nada melhor do que buscar um tratamento adequado para você e para os seus filhos, caso haja necessidade. Outra questão. Quais estratégias você usa, ou você está usando, diante dessa pandemia, para ajudar os seus filhos a enfrentarem esse momento difícil? Ou seja, o que você tem feito para amenizar o impacto negativo da Covid-19 na sua vida e na vida da sua família, na vida dos seus filhos? Você está disposto, você está disposta a melhorar a sua saúde mental e a saúde mental dos seus filhos? O que você pode fazer a partir de hoje para ter maior equilíbrio emocional? Muito importante você pensar em todas essas questões, fazer essa reflexão saudável e, conforme eu digo em todas as aulas, no final você vai ver aí que eu deixo o meu nome, o meu telefone, o meu e-mail, o meu WhatsApp, todos os contatos. Se você quiser responder essas perguntas, mandar para mim, eu vou ler com o maior carinho, vou te responder, viu? Fique à vontade, a gente pode conversar sobre esse assunto. Se você precisar de um encaminhamento para psicólogos e psiquiatra, também consigo para vocês. Tá certo? Pela Secretaria Municipal de Saúde, gratuitamente, ou pelos nossos parceiros, que vão atender vocês de forma gratuita ou por um valor simbólico. Só entrar em contato comigo que eu passo essas informações para vocês. Saúde mental da criança. Se nós adultos estamos sofrendo com essa pandemia da Covid-19, imagine as nossas crianças e os nossos adolescentes. É tudo isso que eu falei até agora. Então, prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. As crianças também podem sofrer com distanciamento social e, como consequência, podem apresentar o que nós também estamos apresentando, nós adultos: irritabilidade, medo, tédio, dificuldade de concentração, inquietação, sensação de solidão, de abandono e alterações no sono e também alterações na alimentação. O que fazer? Vamos lá. Para atender às necessidades da criança, contribuindo para a manutenção da sua saúde mental, vamos pensar juntos em algumas estratégias que irão facilitar a sua vida e a vida da sua família, ou seja, vamos pensar juntos em estratégias que irão facilitar a sua dinâmica familiar. Em nossa trajetória, muitas vezes nos deparamos com dificuldades, momentos estressantes e situações que desafiam os nossos recursos pessoais. Nessas situações, aspectos como a personalidade de cada um, as experiências já vividas e os apoios práticos e emocionais com os quais podemos contar podem influenciar as maneiras
para nos adaptarmos e lidarmos com os nossos problemas. Então, a personalidade ela é única, ela é singular. Cada pessoa tem a sua personalidade. E isso vai interferir na sua vida e na vida, né, dos seus filhos, da sua família. Existem muitas maneiras criativas para solucionarmos as nossas dificuldades, seja ela qual for. E algo que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é o seguinte: para todo problema existe uma solução. Se não existir uma solução, é porque não existe um problema, tá? Então, diante de um problema, vamos pensar antes de agir. Não vamos agir por impulso. Vamos buscar soluções. Vamos conversar com as pessoas da nossa confiança, porque de repente 1, 2, 3 pessoas pensando ali, não é? Pode te ajudar. Vamos buscar ajuda profissional. Eu sempre vou bater nessa tecla. Para atender às necessidades das crianças, não é? Contribuindo para a manutenção da sua saúde mental, eu vou falar sobre algumas dicas para vocês. Estratégia 1 ou dica de número 1. Observe com muita atenção o comportamento da criança. Se perceber que essa criança está triste, pensativa, isolada em um canto da casa ou no quarto, convide-a para um diálogo aberto. Se for necessário, procure ajuda especializada. Pessoal, infelizmente, eu vejo muito em consultório, né? Vejo muito com amigos, até na minha própria família, pais que deixam seus filhos um grande tempo nos celulares, nos tablets, nos computadores, para ter um pouquinho de sossego. Principalmente nessa época de pandemia. Vou deixar meu filho ali no computador, vai me dar um pouquinho de sossego. Será que é por aí? Pergunto para vocês. Uma das coisas que mais me chama a atenção, principalmente no consultório, é que as nossas crianças, pessoal, elas estão virando verdadeiros zumbis. Vejo crianças que os pais deixam essas crianças ficarem no tablet, no computador, no celular, gente, até 3 horas da manhã, até 4 horas da manhã, as crianças não estão conseguindo dormir, as crianças estão se alimentando com o celular do lado. Se a mãe tenta tirar, se o pai tenta tirar o celular, fala, filho, agora é a hora do almoço, não pode celular, a criança, então não vou comer. Começa a dar birra para chamar a atenção dos pais. Então, eu não estou pedindo para vocês tirarem totalmente, não é, essa criança das redes, da internet. Não, mas você precisa colocar normas, regras. Aí cada família tem a sua regra. Doutora Giane, professora Giane, quanto tempo eu posso deixar meu filho por dia no celular? Isso é uma questão sua, com a sua família, mas pensa bem, será que é necessário, fora do estudo online, a criança ficar mais que meia hora no celular por dia? Pense com carinho sobre isso. A criança precisa ter tempo para brincar de outras coisas, como a gente vai ver aqui. Brinque de outras coisas com a sua criança. Use a criatividade no brincar com a sua criança. Envolva essa criança em outras coisas, além do celular, além do tablet, além de jogos. E muito cuidado, não é? Olhe bem quando a sua criança estiver no celular, o que ela está pesquisando, o que ela está vendo. De repente a sua criança está entrando em sites pornográficos. Muito cuidado com os pedófilos na internet. Está assim, de pedófilos na internet. Que envolvem a sua criança. Quando você vai ver tarde, pode ser tarde demais. Sites pornográficos que envolvem crianças. Muito cuidado. Jogos. Esses jogos agressivos. Muito cuidado com os jogos agressivos. Preste atenção se a sua criança não está agressiva por conta de jogos. Muito importante você ter um olhar atento para essa criança. Para a sua criança, para as crianças que estão ao seu redor. E não podemos falar em criança sem falar, infelizmente, na pedofilia, né? Se a sua criança está triste, chorando, observe, tenta atingir o coração da criança, o que a gente chama de pedagogia do amor, né? E Augusto Cury fala muito nisso, eu gosto muito do Augusto Cury. O que acontece?
Se a criança teve um contato com o pedófilo, se ela foi molestada, ela não vai falar facilmente. Por quê? Porque o pedófilo é um ser que também precisa de ajuda, né? Ele tem um problema mental, por isso que ele é um pedófilo. Então, ele sabe as armas que ele usa com a criança, para a criança não contar. Então, ele ameaça, olha, se você contar, eu mato você, eu mato seu pai, eu mato sua mãe, e a criança fica com medo. Então, nós atendemos no consultório várias crianças que são molestadas, às vezes, a sua infância inteira, dos 5 aos 10 anos, né? Dos 5 aos 15 anos, aos 18 anos. Ah, então a criança gostou daquilo? Claro que não. Ela odiou aquilo. Mas o medo dela de contar foi maior do que todo o sofrimento, com medo de perder a mãe, perder o pai, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando a gente fala em pedófilo, em pedofilia, em alguém que molesta uma criança, a gente pensa em alguém distante, né, da família? Não. Na maioria dos casos, gente, o pedófilo está ali dentro da família. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o avô, a avó, a tia, o irmão. Outra coisa que eu percebo muito é quando a gente fala em pedofilia, vem à nossa mente o sexo masculino, né? O agressor ser um homem, ser um adolescente, ser alguém do sexo masculino. Nem sempre. Pode ser alguém do sexo feminino? Sim. Pode ser inclusive a própria mãe. A tia, a avó. Como pode ser o pai, o avô, o tio, o primo, o irmão. Certo? Então, muito cuidado. A única forma de você perceber se a sua criança está sofrendo abuso sexual é realmente através de um olhar cuidadoso, através de uma atenção voltada para a sua criança. Então, olha esse menininho, o que ele passa para nós? Qual a impressão? Uma criança triste, uma criança entediada, uma criança que não está bacana o momento dela, olha só. Então, converse com a sua criança. E, se precisar, procure ajuda especializada. Estratégia 2. Procure novas brincadeiras, atividades artísticas e musicais que envolvam a criança, valendo novas formas de brincar. Estava conversando com uma amiga ontem, né? E preparando aqui os finalmente da aula de vocês, e falei, vem cá. Você inventa brincadeiras inusitadas, novas, bacanas com seus filhos? Ela foi me contar que ela mudou e tinha uma sala gigante, né, onde eles estavam ontem. E ela falou, olha, eu vou desafiar essas crianças. Jogou vários lençóis ali no chão e colocou as crianças ali e colocou a gatinha dela junto e tal. Aí a criança mais velha pediu para a menor abraçar o gatinho, colocou no lençol e começou a arrastar com cuidado e brincar, arrastando a irmãzinha ali no lençol. Quando viram, o pai e a mãe já estavam brincando com o lençol. Olha que bacana, não é? É uma brincadeira que a mãe conseguiu envolver toda a criança num lindo dia de domingo. E é isso que eu peço. Tenham mais tempo para suas crianças, não é? Brinquem mais com as suas crianças. Tirem as suas crianças um pouco do celular, do tablet, tá? Da internet. Veja só, você é do tempo que tinha aquelas brincadeiras antigas? Essas crianças não conhecem as brincadeiras, né? Dos nossos pais, dos nossos avós e as nossas brincadeiras antigas. Que tal ensinar essas brincadeiras para as crianças? Outra questão importante. Se você levava suas crianças antes da pandemia para aula de música, não é? Para esportes, para aula de artes plásticas, artes visuais. Gente, nós, graças a Deus, temos acesso a todas essas aulas pela internet. Então, faça com que o seu filho se envolva com a internet para coisas bacanas. Coloque seu filho numa aula de canto. Coloque seu filho numa aula de algum instrumento, violão, teclado, violino. Veja o que ele gosta de fazer. Né? Tem professores que estão ministrando aulas de artes, de pintura, de escultura, de gravura. Olha que bacana.
Olha a felicidade desse menino com a mãozinha toda suja de tinta, né? Isso é muito bacana. Então, envolva a sua criança com esses dons artísticos. Deus não deu a você e a sua criança um dom. Deus nos deu, a mim e a todos vocês, vários dons. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, então, exteriorizar esses dons que Deus nos deu. Então, faça valer, né? Brinque mais com suas crianças. Coloque as suas crianças nas aulas de música, de dança, não é? De artes plásticas, de artes visuais. Vai fazer a grande diferença na vida dessas crianças. Estratégia 3. Se a criança apresentar dificuldade para se alimentar, melhore o ambiente das refeições. É a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês. Né? Vejo em consultório mães reclamando, a minha criança na hora do almoço ela não quer almoçar. Aí eu pergunto, como é que é o ambiente no horário das refeições? Ah, tem muita briga, tem muita confusão, não sei o quê. Claro que a criança sensível a brigas, a confusões, ela não vai querer almoçar mesmo. Então, a primeira coisa que você precisa buscar é uma harmonia na sua família, um equilíbrio emocional entre vocês. As famílias brigam? Claro, toda família briga, mas evite brigar, evite discutir na frente das suas crianças. Então, preste atenção. Primeira coisa, como é que é o ambiente no horário das refeições? Outra questão, estimule a criança a experimentar novos alimentos. Prepare um prato colorido e criativo para sua criança. Converse com a criança e tente descobrir o que está acontecendo. Por que ela não quer se alimentar, né? Eu vejo crianças que, por exemplo, não conhecem um determinado tipo de alimento. Não conhece, por exemplo, nunca experimentou brócolis. Olha para aquilo ali e fala, quer não. Por que você não quer? Não sei, eu acho que eu não gosto disso, né? A criança nunca experimentou brócolis, como é que ela vai falar que não gosta? Então, com jeitinho, com carinho, fala, experimenta, filha, de repente você vai gostar, né? Eu lembro quando eu era criança que o meu avô me pedia para experimentar a couve. Não gostava nem de olhar para aquilo, não sei porque eu não ia muito com a cara da couve. Até que um dia eu falei, gente, para ficar livre do meu avô, eu vou comer esse negócio para ver como é que é isso. Gente, eu apaixonei por couve. É um dos alimentos que eu mais gosto. E aí, se eu não tivesse experimentado, né? Então, é muito importante você falar para os seus filhos, meu filho, minha filha, tudo bem, você pode escolher os seus alimentos, mas experimente primeiro para ver se você não gosta. E um prato colorido para criança é fundamental, né? Chama a atenção da criança. Procure orientações com pediatra, com nutricionista e psicólogo se essa dificuldade persistir. São profissionais capacitados que irão ajudar você, não é? E a sua criança em relação à alimentação saudável. Estratégia de número 4. Procure atividades que permitam que a criança movimente o seu corpo. Muito importante permitir incentivar a criança a descobrir o seu potencial e criar as suas próprias brincadeiras, certo? Então a criança tem um potencial fantástico e você também tem. Então estimule novas brincadeiras. Você pode ensinar para sua criança as brincadeiras saudáveis que você conhece da sua época de criança, igual eu já falei, da época dos seus pais, dos seus avós, bacana ela aprender isso. Mas também estimule a criança, não é? A desenvolver o seu potencial criativo, a buscar, a criar novas experiências, novas brincadeiras, certo? Eu falei com vocês que a Secretaria Municipal de Goiânia, ela tem professores de educação física, ela tem educadores físicos que estão ministrando aulas gratuitamente pela internet. Quem tiver interesse, eu não sei de cor, mas quem tiver interesse, me procure que eu passo para vocês. Inclusive tem aulas para as crianças, gratuitamente. Então você pode fazer essas aulas juntamente com as suas crianças, sem sair de casa e sem pagar nada, ok? Estratégia de número 5. Estimule a criança a cuidar das suas plantas e de seus animais de estimação. Normalmente as crianças amam
plantar algo e ver crescer. Normalmente as crianças amam quando ganham um bichinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, né? Uma calopsita ou algo assim, pequenininho, bebê, e vê, né? Acompanha o crescimento do animal de estimação. Acompanha o crescimento de alguma planta, de alguma árvore ou planta menor. Quem nunca participou daquela experiência, que sempre a professora de ciências, normalmente a professora de ciências faz, né? Eu lembro até hoje dessa experiência, da gente plantar um grãozinho de feijão, a gente mesmo plantar quando criança, e ver aquele negócio crescer, não é? Normalmente as professoras colocam lá no mural da sala de aula e as crianças vão vendo aquele feijãozinho crescer. Nossa, é algo fantástico para a criança, é algo mágico. Então, olha bem essa figura. Provavelmente é um pai, ou um avô, ou um tio, não é? Que está ensinando a criança que ela deve, além de plantar, cuidar da sua plantinha de estimação. Adubar, jogar água. Olha a alegria desse adulto com essa criança. Então, é importante você fazer isso, não é? É importante você falar para o seu filho, meu filho, minha filha, você consegue jogar água nas nossas plantinhas que temos aqui em casa. Que tal ficar essa tarefa para você? Então, envolva a criança nas tarefas de casa. Estratégia de número 6. Procure novas brincadeiras e atividades que envolvam a criança, valendo resgatar brincadeiras antigas, como eu já falei, ou criar novas formas de brincar. Ensine para as crianças as brincadeiras antigas, e aqui eu quero citar algumas, que quando eu fui preparar essa aula para vocês com muito carinho, eu comecei a lembrar das brincadeiras de quando eu era criança, né? Não sei se isso faz parte da realidade de vocês, mas quem de vocês aí já brincou de carrinho de rolemã? Bacana, né? Esconde-esconde, amarelinha, passar anel, peão, telefone sem fio, pedra, papel e tesoura, pipas de papel, danças de cadeira, bolas de gude, cabo de guerra, vivo ou morto, cantigas de roda, adivinhas, trava-línguas, pular corda e etc, etc, etc. Né? Se você fala, nossa, muitas dessas eu nem lembro como que faz. Só você entrar na internet e digitar lá, brincadeiras antigas, vai explicar como é a brincadeira para que você possa brincar com as suas crianças, caso você não se lembre ou não conheça determinada brincadeira. Outra coisa bacana, para os pais, né? Principalmente para o pai. Se você, na sua infância, aprendeu a fazer um carrinho de rolemã, se o seu pai construiu esse carrinho junto com você ou seu avô, que tal você construir um carrinho de rolemã com seu filho e brincar com seu filho? Né? Para você, mamãe ou papai, que aprendeu na infância a construir uma pipa, que não é algo muito fácil, né? Mas é bacana, que tal construir a pipa com seu filho? Não comprar, mas construir a pipa com seu filho, não é? E soltar pipa com seu filho. Pensa a alegria dessa criança. E repito, você vai estar tirando um pouco a sua criança da internet, né? Muito bacana. Volte a ser criança. Normalmente, quando você brinca com as suas crianças, você está resgatando a sua criança interior. Você vai reviver os melhores momentos da sua infância. Ok? Estratégia de número 7. Estimule a criatividade da criança através das artes. Então, olha que bacana. Que tal você ensinar para a sua criança a fazer aviãozinho? Ah, mas eu nunca aprendi a fazer isso. Vai na internet que a internet vai te ensinar, tá? Barquinho. Gente, como era bacana pegar barquinho, né? Fazer o barquinho e colocar na enxurrada. Vocês já fizeram isso? Acho que a maioria das crianças, principalmente as mais antigas, né? Fizeram isso. Então, muito bacana. Entra na internet se você não sabe. Aprenda a fazer um aviãozinho, ensina a criança. Aprenda a fazer barquinho, ensine a criança. Tanta coisa, né? Estrela, muita coisa que você pode ensinar a criança. Além de desenvolver a criatividade da criança, você vai estar trabalhando a coordenação motora da criança, que é muito importante.
Então, ensine o que você sabe e incentive a criação de novas ideias. Fundamental, gente, essa estratégia de número 8. Estimule a criança a brincar com os irmãos. Gente, lembra, volta um pouquinho na sua infância. Se você tem irmãos, pensa com carinho junto comigo. Tem coisa melhor no mundo do que brincar com seus irmãos, do que sorrir com seus irmãos? A gente sabe que todo irmão briga, né? Eu também brigo, até hoje com os meus irmãos. Mas é um brigar que a gente briga, não é? E daqui 30 minutos já está chorando, abraçando, beijando, dizendo eu te amo e fica tudo bem, tá tudo certo. Gente, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Né? Então, eu lembro, quando eu era criança, eu faço questão de contar isso para vocês, que todas as noites a minha mãe ia na cama de cada um de nós, né, crianças. Dava um beijo, dava um abraço, perguntava como é que foi o nosso dia, dizia eu te amo e boa noite. Quando a gente acordava, de novo ela fazia isso. Não é? Beijava, abraçava, bom dia, vamos levantar, tá na hora de ir para a escola e tal. Quando era domingo, tá na hora de ir para a igreja, vamos lá e tal. Um dia eu falei para ela, falei, mãe, por que a senhora gosta tanto de beijar, gosta tanto de abraçar, gosta tanto de dizer eu te amo? Ela olhou dentro dos meus olhos e disse, minha filha, porque a gente nunca sabe qual vai ser a última vez. A nossa passagem aqui na Terra é muito rápida. A nossa casa não é aqui. Aqui é uma escola. Nunca esqueci da minha mãe falando isso, né? E a minha mãe e meu pai, eles sempre incentivaram as brincadeiras entre os irmãos, entre nós irmãos. E hoje nós irmãos, nós somos grandes amigos, grandes parceiros. E eu nunca esqueci também de uma frase que meus pais falavam para nós. Olha, durante a vida vocês terão muitos amigos, mas nunca esqueça, os seus melhores amigos sempre serão os seus irmãos, a sua família, em primeiríssimo lugar. Não que você não vá ter grandes amigos. Sim. Inclusive eu tenho várias amigas que eu chamo de amigas irmãs, porque não são de sangue, mas são amigos verdadeiros. Mas se a gente for parar para pensar mesmo, os nossos irmãos são fantásticos. São amigos de verdade. São pessoas que podemos confiar. Ah, mas lá em casa é diferente. Eu não confio no meu irmão, na minha irmã. Então procure ajuda psicológica. Procure uma terapia familiar. Porque se existe algo que não está bem conectado entre você e seu irmão, entre você e sua irmã, isso precisa ser resolvido o quanto antes. Não tenha medo nem receio de pedir perdão para o seu irmão, para a sua irmã, para alguém da sua família. Não tenha receio de perdoar, não é? Precisamos exercitar a arte do perdão. Volto a dizer, eu sempre vou falar isso em todas as minhas aulas. Quem não perdoa, dorme com o inimigo, acorda com o inimigo, almoça com o inimigo. Às vezes o inimigo nem lembra que você existe. E você está ali remoendo aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor. Isso faz muito mal para você. Muito mais do que para o outro. Então, aprenda a perdoar. Ok? Estratégia de número 9. Ler histórias para as crianças. Ler para uma criança é diferente de contar histórias para elas, pois são desenvolvidas outras habilidades. Essas crianças, quando você lê histórias para elas, né, e você gosta do que você está lendo, você também se envolve ali, elas se encantam com a possibilidade de conhecer outros povos, outras culturas e outras histórias com as quais elas se identificam. Esse encantamento poderá ser praticado com frequência e provavelmente perdurará pela vida afora.
Eu tenho um filho e esses dias ele me surpreendeu com essa coisa da leitura. Eu sempre procuro ler histórias para ele e tal, né? Enfim, nós fomos a um shopping esses dias e eu falei assim para ele. Falei, meu filho, pode escolher o que você quiser hoje dentro desse shopping que a mamãe vai te dar. Você está numa fase boa, bacana, você é companheiro e tal, né? Escolhe o que você quiser. E eu morrendo de medo, o menino escolheu um negócio caro demais, né? E ele, mamãe, eu posso realmente escolher o que eu quiser? Eu falei, pode escolher o que você quiser. E aí, gente, sabe o que é que o menino escolheu? Um livro. Eu fiquei muito surpresa com a atitude dele de escolher um livro e com o tema do livro. Sabe qual era o tema do livro? O homem sem medo. Isso me remeteu a pensar, será que ele é um adolescente que está com medo de alguma coisa? Está com medo da adolescência? Está com medo de entrar na fase adulta? Né? O homem sem medo. Então eu fiquei surpresa com ele, parabenizei a atitude dele, porque era um livro bacana, né? E conversei muito com ele sobre o porquê de escolher um livro e o porquê daquele tema, o homem sem medo. Foi um aprendizado gigantesco para ele e também para mim. Então, olha, isso é fruto do quê? Do incentivo à leitura, certo? Então, incentive mais a leitura, conte mais histórias para suas crianças. Estratégia de número 10. Você está na sua casa nesse momento. Você está assistindo a minha aula e eu sei que se tiver uma criança do seu lado, você está olhando para a direita, você está olhando para a esquerda, você está de olho na sua criança. Não é verdade? Eu sei que em algum momento dessa pandemia, a sua criança olhou para você e falou assim, mamãe, papai, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Por que eu tenho que usar máscara? Por que eu não posso sair e brincar com os meus irmãozinhos? O que está acontecendo no mundo? E aí? Como é que você explicou sobre essa pandemia para a criança? Como é que você fez? Então, explique a situação de forma compreensível para a criança. Esclareça as dúvidas e oriente sobre as medidas de prevenção para esse período da pandemia. E se for preciso, busque ajuda profissional. Você tem que prestar muita atenção na idade mental da sua criança e utilizar palavras, vocabulário adequado para aquela faixa etária. Senão a criança não vai entender. Se você usar uma linguagem técnica com a criança, ela não vai entender nada. Se você fala assim, ô minha filha, para uma menininha de 5 anos, minha filha, vamos cuidar da biossegurança e do autocuidado. O que é isso? Isso é de comer ou passar no cabelo, né? O que é biossegurança? A criança não vai entender. Então é importante você explicar para ela o que é biossegurança. O porquê de usar máscara. O porquê de lavar as mãos com água e sabão. O porquê de utilizar álcool em gel. O porquê evitar aglomeração. Falando isso com o linguajar da criança, para que ela possa entender. Ok? Estratégia de número 11. Procure desenvolver o equilíbrio emocional e o diálogo entre os seus familiares. Converse mais com as suas crianças e mostre a importância de manter, na medida do possível, as rotinas de casa. Gente, toda criança precisa ter rotina. Estabelecendo horários para acordar, realizar todas as atividades propostas, estudar, brincar, não é? Fazer as suas refeições e dormir. Esse casal aí com essas crianças parece que está num momento feliz, né? Aí eu pergunto, diante dessa pandemia, aí na sua casa, o tempo todo essa felicidade aí? Não, não é, na minha casa também não. Tem brigas, tem discussões? Claro que tem, em toda casa. Porque cada pessoa sente, pensa e age de uma determinada maneira. Às vezes eu acordo, é difícil lidar até comigo mesmo. Às vezes eu quero dar um del, virar fumaça. Imagine eu lidar com a outra pessoa que sente, pensa e age de forma diferente da minha. Então, vai ter conflitos. Só que, repito, procure brigar, discutir, se tiver que fazer isso, longe das crianças.
Primeiro, tente não brigar, tente não discutir, mas se acontecer, por favor, faça isso longe das suas crianças, porque essas crianças podem ficar traumatizadas com muita briga, com muita confusão e levar isso para a sua vida afora, levar isso para os seus relacionamentos futuros, tá? Então, pare e pense com muito cuidado no que eu estou dizendo para vocês. É importante estabelecer uma rotina saudável para vocês e para suas crianças. Estratégia 12. Se outros familiares, como tios e avós, moram na mesma casa, estimule um diálogo saudável com eles também. Em consultório eu estou percebendo várias famílias falarem assim, olha, moram na mesma casa, eu, meu marido, meus filhos, meu pai e minha mãe, por exemplo, os avós da criança. Então, é importante você, não cuidar desse diálogo, que o diálogo das crianças sejam saudáveis, né? Seja algo bacana com todas as pessoas que estão ali. Vejo famílias também que resolveram comprar uma chácara para morar juntos ali na pandemia, né? Pai, mãe, tios ou avós. Então, é importante que todos estejam emocionalmente equilibrados para que a gente possa auxiliar, né, no equilíbrio emocional dessas crianças. Lembrem-se, nós somos os espelhos. Nós adultos temos, que dar o nosso melhor para essas crianças. Estratégia 13. Se os familiares estão distantes ou não podem se encontrar no momento, favoreça a manutenção desse contato por meio de mensagens, telefonemas ou chamadas de vídeos. Estou atendendo algumas crianças que os pais estão na UTI, infelizmente, devido ao Covid-19. E essas crianças estão com seus avós. Eu estou com tanta saudade da minha mãe está internada, como é que faz, né? Se a mãe ou o pai saiu da UTI, está numa enfermaria, ou se não foi para a UTI, está hospitalizada só na enfermaria ou só no apartamento, peça a psicóloga desse hospital para verificar a possibilidade de fazer chamadas de vídeos com as crianças. Isso vai ser fundamental para a cura dos pais e das crianças. Porque as crianças, ao verem os pais internados, obviamente, isso mexe muito com o emocional delas, né? Estratégia 14. Converse com a criança sobre a importância de lavar as mãos. Ensine para ela a maneira correta de higienizar não só as mãos, mas todo o corpo. Higienizar as mãos, pessoal, não é só na época da pandemia, não. Se Deus quiser, um dia essa pandemia vai acabar ou diminuir. E aí, podemos parar de lavar as mãos com carinho da maneira correta? Não. Precisamos continuar higienizando as mãos de maneira correta. Explique para a criança a importância do uso de máscara. Uma coisa é você forçar a criança a usar a máscara. Olha, veja bem, você precisa usar essa máscara e pronto, e acabou. Não é assim que funciona. É muito mais fácil você explicar para a sua criança o porquê que ela deve usar a máscara. Vai ficar mais fácil para ela. Porque imagine só, para nós adultos é horrível. Eu, particularmente, acho horrível usar a máscara. Imagine para uma criança. É muito pior, né? Estratégia 16. Mantenha um diálogo saudável com a criança e explique a importância do estudo online nesse momento da pandemia. Outra coisa, muitas crianças, estão com dificuldade dessa coisa online, que é tudo muito novo, é difícil para a criança, é difícil para nós professores, eu também sou professora, eu também ministro aulas online. Nossa, eu tive muita dificuldade, agora que eu estou começando a acostumar com a ideia. E os pais? Gente, os pais estão enlouquecidos com essa coisa de aula online. Então, primeiro você acostuma com a ideia, tente amenizar a situação de aulas online para você, para que depois você possa, então, explicar para a sua criança que nesse momento é algo fundamental, ok? Estratégia 17. Pratique atividades físicas com as crianças e eu quero chamar a atenção de vocês para a questão de segurança nesse momento. Se você, por exemplo, for pedalar com a sua criança, gente, é muito importante o uso de máscara, o uso do capacete, o uso de luvas, tudo, tá? Pegando um gancho,
que eu quero explicar para vocês, esses exemplos vai valer a pena, viu? Sábado eu estava pedalando com meu filho, eu sempre uso óculos, e estava muito cedo e o óculos embaçando. Aí eu falei para o meu filho, olha, o que eu falei para o meu filho? Meu filho, eu vou tirar o óculos por 10 minutos. Ele, mamãe, eu não vou tirar não, porque vai que entra um bichinho, né? Bacana. Gente, 10 minutos sem óculos, olha como que tá o meu olho. Não sei se dá para vocês verem aí. Entrou um bichinho, não é? Então eu tive que passar o sábado à noite, onde mesmo? No hospital. Já usei colírio, já fui medicado e tudo. Olha meu olho, continua inchado. Eu vou terminar a aula aqui e vou ter que voltar no oftalmologista. Por quê? Porque eu não usei adequadamente os equipamentos necessários. Vejo pais que vão comprar um skate para o filho e falam, não, vou comprar só skate, joelheira, não sei o que, capacete, para que isso, né? Muito importante, então não compra nada. Se você for procurar comprar um skate, compra completo, kit completo de segurança. Vai comprar uma bike? Completo, tá certo? Porque a vida do seu filho, a saúde física e mental do seu filho, vale mais do que qualquer coisa. Cuide desses equipamentos, ok? Estratégia 18. Preste atenção ao sono da sua criança. Estabeleça horários e rotinas para o dormir e o acordar. É muito importante a criança dormir cedo e acordar cedo. E dormir, não é, às 8 horas. Estratégia 19. Importantíssima essa estratégia também. Se a criança apresentar comportamentos inadequados, não é, como raiva, ódio, muita agonia, algum transtorno que você perceber que não está certo, algum transtorno mental que está agravando, você já conversou, não resolveu, procure ajuda com psicólogos ou psiquiatras. Estratégia 20. Divida as tarefas domésticas de acordo com o que a criança consiga fazer, né? Envolva a criança em atividades simples, como fazer uma receita, arrumar um quarto, varrer uma casa, recolher a roupa, né? Colocar a roupa para secar. De acordo com a idade da criança, ela consegue fazer várias coisas. Conforme eu já disse, jogar água nas plantinhas. Envolva a criança nas atividades domésticas. Isso vai fazer muito bem para a saúde mental da sua criança. Estratégia 21. Estimule a criança a desenvolver a sua coordenação motora. Não dá para ver bem aqui na figura, mas eu penso que esse pai está ensinando essa criança ou a lavar algum prato ou não é, limpar alguma coisa ali. Quer dizer, ao limpar, ao lavar alguma coisa, a criança vai estar trabalhando o seu raciocínio, a sua inteligência, o seu emocional e também a sua coordenação motora. Muito importante isso. Estratégia 22. Reserve tempo para o lazer com as suas crianças. Lembre-se que esse tempo é precioso. Aproveite ao máximo. Gente, e terminando já a nossa aula, eu quero deixar um recado bem importante para vocês, né? Aproveite esse tempo, porque as crianças, elas crescem muito rápido. Daqui a pouco elas estão casando e indo embora. Aí é tarde demais. Então, se você tem um filho, uma filha, brinque com essas crianças. Saia para passear, né? Com muita cautela, com muito cuidado, mas dá para você andar de bike com a sua criança, dá para você passear num parque com a sua criança, distante de todo mundo, né? Por conta da pandemia, mas dá para você fazer algumas coisas bacanas até mesmo dentro de casa, conforme eu já expliquei para vocês, com as suas crianças, tá? E eu vejo muito em consultório, crianças que perderam seus pais e falam assim, por que eu não cantei mais com a minha mãe? Minha mãe era cantora, tantas vezes ela me chamava para cantar e eu não cantei, agora minha mãe se foi. Eu vejo pais perdendo filhos de 10 anos, de 15 anos para a Covid e falam, gente, por que eu não brinquei mais com a minha filha, com o meu filho? Né? Se foi para o andar de cima. Por que eu não fiz isso? Então aproveite que você tem o seu filho, tem sua filha. Aproveite ao máximo, brinque mais com suas crianças. Procure essa harmonia familiar. E qualquer dúvida, se precisar de ajuda psicológica, eu encaminho vocês, não é? É só me contactar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, né, nós vamos abrir o chat aí, pode perguntar. Ou se quiser perguntar depois, né, vou deixar agora aí para vocês todos os meus contatos, tá certo?
referência bibliográfica, agradecida, gratidão de verdade pela atenção que vocês dispensaram a mim até esse momento. Façam um bom dia, estão aí os meus contatos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.